O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 à sua frente, a toda cidade e lugar onde eles próprios deveriam ir. E disse-lhes: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiveres, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e foste recebido, comei do que vos servi, curai os doentes e nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor hoje nesse evangelho ele vem nos falar sobre a messe, essa messe que é grande e a cada dia ela vai aumentando, a messe da qual nós temos que aprender a pregar o evangelho e aquelas pessoas que necessitam. Quantas pessoas hoje estão precisando de uma palavra de Deus? Quantas pessoas hoje estão precisando de sentir o amor verdadeiro de Cristo? E o Senhor, Ele chama a cada um de nós para essa messe. O Senhor nos chama a cada um de nós a sermos discípulo dEle. Então, por que é tão difícil para nós enxergarmos isso? Por que é tão difícil nós irmos até aqueles que precisam e que necessitam? Porque falta a humildade no nosso coração. Porque muitas vezes nós queremos ser aplaudidos, porque muitas vezes nós queremos ser enxergados pelos outros. E aqui o Senhor chamou esses discípulos para ir na casa daqueles que precisavam, na casa daqueles que necessitavam. E o Senhor nos chama hoje a isso, a nós pregarmos o Evangelho, a nós irmos àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Esse é o que o Senhor vem nos trazer para nós. E por que nós não enxergamos isso? Por que nós queremos tanto, muitas vezes, ser visto por outras pessoas? E aqueles que precisam e que necessitam, nós não queremos ir. Por isso que nós temos que ir àqueles lugares que ninguém quer ir. Naquela casa a qual tem um irmão doente. Naquela casa onde tem uma pessoa que está necessitando. E aqui o Senhor, Ele vem nos fazer esse chamado. Porque Ele diz que a messe é grande e os operários são poucos. Porque Ele diz aqui que nós temos que ir àqueles que realmente estão necessitando de Sua palavra. E aqui nós temos que ser pessoas humildes. Pessoas que transmitem o próprio Cristo. E como vou fazer isso? Tendo experiência com o Senhor. Tendo oração. Tendo intimidade com Ele. E aqui o Senhor vem nos fazer esse chamado a cada um de nós. A sair e evangelizar. A sair à busca daqueles que estão precisando de Deus. A acolher aquelas pessoas que estão necessitadas de um ombro amigo, de uma palavra, de mudar de vida. E esse é o convite que o Senhor Ele faz a cada dia da nossa vida. E esse é o convite a qual o Senhor nos chama para ir ao encontro daquelas pessoas que precisam e que necessitam. E muitas vezes o que nós queremos é alguém que nos enxergue, é alguém que veja o que eu estou falando, é alguém que me aplauda. Por isso, meus irmãos, que quantas pessoas hoje eles não caem. Deus dá uma sabedoria tão grande. Mas, infelizmente, essa sabedoria, ela é tirada dessas pessoas, porque não têm humildade, porque só querem ser o centro das atenções, porque só querem ser aplaudidos. E o Senhor, Ele nos chama para nós irmos àqueles que necessitam, aqueles que ninguém enxerga,
E isso é o que nós temos que fazer como cristão. E isso é que nós temos que fazer como discípulos de Deus, discípulos de Cristo. E o Senhor nos chama a essa convenção. É o olhar além daqueles ao qual nós temos. É o olhar misericordioso àquelas pessoas que necessitam e que precisam. Por isso, o Senhor te chama um convite. Te chama o convite de ser discípulo de Cristo, mas o discípulo verdadeiro. Aquele que quer estar aonde o Senhor nos guia, aquele onde nós temos que estar, onde o Senhor nos manda. E Ele nos manda para aqueles que precisam e que necessitam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.